Todos, que nós possamos transcorrer esses momentos em clima de paz, de tranquilidade, podendo refletir sobre os ensinamentos e orientações que Jesus nos traz. E como estamos numa casa espírita, à luz da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto: meu reino não é deste mundo. Está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec traz algumas reflexões sobre este tema, sobre este momento. Pode continuar. Sobre este momento em que Jesus proferiu esta frase que todos nós conhecemos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. A doutrina espírita, ela nos traz luz aos ensinamentos do Cristo. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz esta passagem que está em João, foi relatada por João, e ele traz 3 versículos, 33, 36 e 37. Nós incluímos aqui o 34 e o 35, para que nós possamos compreender melhor o contexto. Este é o primeiro diálogo de Jesus com Pilatos. São 2. Nós vamos tratar hoje deste primeiro. Então vamos ler o que está em João, de 33 a 37. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. O momento que Jesus, que João relata, é um momento onde os judeus, os religiosos da época, os sacerdotes, os doutores da lei, haviam então achado ilegalmente uma maneira de prender Jesus e condená-lo. Por que eles levam a Pilatos? Pilatos, ele tinha a autoridade, os romanos tinham a autoridade para condenar a morte, e aos judeus, não. E eles queriam, a não ser por apedrejamento, mas eles queriam que Jesus fosse crucificado. Então eles levam até Pilatos e pedem para Pilatos condenar Jesus. E Pilatos pergunta se Jesus era um malfeitor. E eles respondem que sim. Pilatos devolve: então julguem vocês. E eles insistem, porque o que eles queriam era a crucificação de Jesus. Prestemos atenção que eram os religiosos da época.
E o que Jesus veio trazer? Aquilo que nós estamos aqui hoje vindo buscar. O seu Evangelho. Um Evangelho de amor, um Evangelho de fraternidade, um Evangelho de indulgência, como recomendou a mensagem agora aqui, sermos indulgentes para com as falhas alheias. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz com clareza o proceder da indulgência, que ela não se ocupa com os atos para denegrir as pessoas. Ela procura os abafar ou se ocupa em auxiliar o progresso. Se ocupa com os equívocos. Então foi nesse contexto que Jesus vem e é trazido até Pilatos. E depois desta conversa, Pilatos vai ao povo e diz: esse homem é justo, por que vocês querem condená-lo? E faz uma proposta, que era de costume, na Páscoa, eles libertarem um prisioneiro. E pergunta então ao povo que está ali, esperando, aflito, ansioso pela condenação do Cristo: vocês querem que eu liberte Jesus? Qual foi a resposta? Alguém lembra? Libertem Barrabás, que era um ladrão. Este era o senso comum daquela época. Então Jesus vem e fala por parábolas, traz ideias em princípios, em germe, em semente, para que possa ficar então com a humanidade e ir então se transformando aos poucos, à medida que nós íamos amadurecendo. Mas vamos ver as reflexões que Kardec traz aqui, para que nós possamos refletir um pouco mais, porque a doutrina espírita nos traz muitos componentes que nos aclaram as mensagens de Jesus. E Kardec diz o seguinte no capítulo 2: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na terra. Meu reino não é deste mundo. Aquele que veio exemplificar, ele falou isso ali, ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Fosse hoje, nenhum de nós ia ver Jesus no Instagram, ou ia, né? A nossa imagem lá com um pouquinho de filtro, ou com bastante filtro, e Jesus não ia aparecer lá. Então, para a gente ter uma ideia, também não sei. Em todas as circunstâncias, esta ideia da vida futura fez parte dos seus ensinamentos. E Kardec, então, a partir disso, ele nos coloca que deve ser o objeto das preocupações nossas enquanto encarnado. O objeto não é o objetivo. O objetivo é a vida futura. O objeto é a nossa ocupação. Do que nós nos ocupamos num centro espírita? Do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita. Qual é o objeto de um hospital? A saúde, a vida, do que ele se ocupa. Então, que nós possamos
está com esta preocupação na nossa vida, de que nós estamos aqui como passageiros. Tudo aqui é transitório. Tudo fica. E os cabelos de alguns ficam antes mesmo de desencarne, né? Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio, o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. A obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. O objeto da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é as leis morais dos ensinamentos do Cristo, ou como ele separa lá em 5 partes, uma das partes são os ensinamentos morais. Então, Kardec coloca logo no início do Evangelho, para que tudo que nós possamos estudar, ler, refletir, dali em diante, nós façamos nesse eixo, nesta linha, com vistas à vida futura. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então nós temos na doutrina espírita um dos princípios básicos é a lei da reencarnação. Tudo tem um porquê de ser. O autor da nossa caminhada, do nosso sofrimento, da nossa aventura, somos nós mesmos. Se explica com o nosso passado, mas nós temos uma mira, a vida futura, que pode ser amanhã, que pode ser uma próxima encarnação, que a gente pode ter essa vida futura como o plano espiritual, quando nós estivermos desencarnados, e quando lá estivermos, a vida futura será uma próxima encarnação. Mas a mira final, nós temos lá uma meta, que é o nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia é Jesus. E ele deu um testemunho daquilo que nós precisamos testemunhar. Aos poucos nós vamos compreendendo isso. Por vezes, nós temos a oportunidade de testemunhar o Evangelho e nós reclamamos. Por que eu estou doente? Por que eu tenho que cuidar de alguém doente? Por que eu não posso, agora eu não posso sair porque meu filho é pequeno? Eu gostava tanto de sair. E a gente vai se rebelando com a vida que nós mesmos criamos para nós. E Kardec continua nos dizendo que apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. Então essa era a ideia. Então, se eles ganhavam uma batalha, se o plantio deles dava bons frutos, então eles estavam de acordo com Deus, agradeciam a Deus, o que é muito bom, mas eram as coisas materiais. Tudo que eles vislumbravam de material, se eles conseguiam, eles davam graças a Deus. Mas se não, se vinha uma enchente, se vinha uma seca, ou se vinha uma derrota numa batalha, então isso é porque eles estavam afastados das leis de Deus. Eles só viam aquilo, para eles Deus agia no que era visto, tocado.
Não existia uma sensibilidade para o que era transcendente. Então, por isso, Jesus vem e traz traz o seu evangelho com muitos símbolos, com parábolas. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Hoje, ainda se faz muito, mas menos, né? Se tu comer todo o teu almoço, eu te dou um doce. Tu come a sobremesa. Alguém já ouviu isso? É mais ou menos isso. A gente faz isso com quem? Faz isso com um adulto? Faz com a criança, né? Então, eram pessoas, quando alguém quer soberania, poder, destaque, é uma criança espiritual. Então Jesus falou por parábolas, porque eles não iriam compreender. Tanto que na vez que Nicodemos, o doutor da lei, chegou até Jesus para saber um pouco mais, e Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo para encontrar o reino dos céus. E ele entrou em parafuso. Como assim nascer de novo? O raciocínio dele foi todo material. Mas como que eu, um ser desse tamanho, não sei nem que tamanho era o Nicodemos, mas enfim, como que eu vou diminuir e voltar para o ventre da minha mãe? Entrou em parafuso e foi embora. Mas antes Jesus disse: se quando eu te falo das coisas materiais, das coisas da terra, tu não entende, como que eu vou te falar das coisas do céu? Então, mais tarde, ele revela que realmente existe algo após a vida. Jesus fala isso. Mas as culturas antigas, antes de Jesus, também relatavam isso. E segue Kardec com as suas reflexões, e aí ele chega então à época atual, falando que com o Espiritismo a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem. Essa é uma frase de Kardec. Quem já estuda um pouquinho, há um pouquinho de tempo a doutrina espírita, sabe quanta coisa encerra essa frase. Quem são as testemunhas oculares que descrevem a vida futura? São aqueles espíritos que, à época de Kardec, se comunicaram, alguns espontaneamente, outros os espíritos superiores trouxeram a se comunicarem por todo o planeta. Não era um que estava falando. E em todo o planeta eles se comunicavam e davam notícias da sua vida, de como aconteciam as coisas, onde eles estavam, o que eles sentiam, o que eles fizeram durante a última encarnação. Eles deram a prova da sobrevivência da alma, que já não é mais um artigo de fé, porque em todas as religiões nós temos Deus e a vida futura dentro das suas práticas, do seu entendimento, mas todos têm Deus, esse ser supremo, e a continuidade da vida. Para uns vai para o céu ou para o inferno, purgatório, e lá fica a eternidade. Mas todos buscam Jesus ou buscam Deus
para serem salvos nessa vida. E o Espiritismo vem demonstrar que, quando nós deixamos esse corpo físico, a vida continua no plano espiritual, que interage conosco, e a minha individualidade, a tua individualidade, a individualidade de cada um permanece tal qual é. Ou seja, se eu não resgatei aqui, se eu aprontei aqui, e o povo não descobriu, a polícia não descobriu, está gravado em mim. É a minha consciência que vai cobrar. Então já não é uma hipótese. O Espiritismo vem trazer a prova desta realidade, né? E essa realidade, ela possibilita a uma inteligência incipiente, que não conhece, imaginar o verdadeiro aspecto, como se a gente estivesse contando: olha, eu passei por tal lugar, né? E eles pintaram aquele prédio tal, lembra? E a gente vai, a nossa imaginação vai criando isso. E é fácil porque o Espírito diz: passei a vida guardando mágoas e rancor. Hoje, aqui deste lado, isso queima o meu peito. Procuro por aqueles que me eram caros e não encontro. Outros dizem: aquela pessoa me fez um mal, me fez algo que eu não consegui perdoar, e hoje eu só quero encontrá-la para me vingar. Outro pode estar dizendo, e outros disseram: eu aqui recolho os frutos da minha vida na terra. Por muitas vezes acreditei desamparado de Deus, esquecido. Fui muitas vezes caluniado. Muitas histórias inventaram a meu respeito, mas eu segui com a esperança em Deus, acreditando sempre que para tudo tem uma compensação, que todos aqueles que se colocam no lugar de infelicitadores do próximo, Jesus vai trazê-los ao caminho reto. Vão ter a oportunidade de se refazer, vão ter a oportunidade de conhecer o Evangelho como eu conheci. E hoje aqui me encontro tranquilo, podendo inclusive trabalhar pelo adiantamento moral e espiritual destes irmãos. São estes os testemunhos que nós temos registros em várias obras da doutrina espírita. Em especial, o livro Céu e Inferno, a segunda parte, Kardec separa comunicações espíritas dos espíritos por categoria, que ele coloca: espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas, vingadores, malfeitores. E ali ele coloca então o proceder na terra daquele irmão, que este irmão mesmo vem relatar, e coloca como ele está no plano espiritual. E ao ler esses relatos de irmãos nossos, que do lado do plano espiritual vem nos trazer a sua situação, fica fácil de nós compreendermos que tudo tem consequências. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, não só pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras.
que nós proferimos muitas vezes com a intenção de denegrir alguém, ou de criar um alvoroço, ou de criar um mal. Ou se não temos uma intenção negativa, nós somos invigilantes, não ponderamos muitas vezes o que é verdadeiro e o que é falso, o que é uma insinuação que nos chega, que vai descambar então num atrito. Também somos responsáveis. Segue Kardec dizendo que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Moralização. Quando nós temos a certeza, pelo estudo, e aqui cabe um parênteses, porque a doutrina espírita, dentre as suas características, ela tem a fé raciocinada. Os próprios espíritos superiores recomendam: não aceitem o que está escrito nas obras sem compreender. Eles estão dizendo que é para a gente desconfiar, de certa forma, mas eles estão nos orientando a sempre estudar, e Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos, que é preciso que a gente faça um estudo sem prevenções, né, livre de preconceitos, ou seja, sair do nosso ponto de vista, para que a gente possa compreender. Emmanuel é um espírito superior que foi aquele que dirigiu os trabalhos de Chico Xavier. E em uma mensagem ele fala sobre o ponto de vista. Ele chama o ponto de vista do homem, da humanidade terrena, como um cárcere. Um cárcere. Quem gostaria de estar preso? Mas o nosso ponto de vista fechado, nós pensando só da maneira que a gente acha que é certo, não aceitando nada que não seja conforme nós pensamos, nós estamos num cárcere mental. Então, quando nós compreendemos que nós vamos continuar vivos, de que nós vamos colher mais cedo ou mais tarde aquilo que a gente plantou, porque o plantio é livre, mas a colheita é de cada um vai colher o que plantou. Quando nós nos damos conta disso, quando a gente compreende esse processo de evolução do espírito, nós passamos a dar mais atenção do que é a parte moral, a parte espiritual. A gente já para de pensar como todo mundo pensa. Mas todo mundo faz isso, né? Está na moda. Nem tudo que está na moda, nem tudo que todo mundo faz, a gente vai colher bons frutos se fizer. E aí Paulo tem um conselho para nós, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então não vai ter nada. Então eu vou aproveitar tudo aqui. Azar se vai pegar fogo na casa do vizinho. Azar, né? Azar se um país inteiro vai passar fome. Se milhares de crianças vão ficar órfãos. Azar. Eu quero o meu bem-estar. Isso é fruto do egoísmo. E olha o que Kardec coloca. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos.
Veja que Kardec reforça a infantilidade espiritual, que nós, a qualquer preço, nós queremos sustentar aquilo que a gente acha que está certo. Porque o meu pai me ensinou isso, e ainda ele me explicou, que o vô me ensinou para ele, então é isso mesmo. Então ele está pensando como há cento e tantos anos atrás. O que é moral, o que é verdadeiro em qualquer época. Mas é que a gente fica ali meio que cerceado por alguns pensamentos, e criticamos o novo, criticamos algo que pode ser feito de outra maneira, né? Daqui a pouco a gente vira um crítico de carteirinha, critica tudo, né? Médico só quer vender remédio, né? Eu não preciso de um médico. Aí quando a coisa aperta, quer o melhor hospital, os melhores exames, né? Tem que ser aqueles top. Não serve os métodos de cento e poucos anos atrás. Então a gente precisa olhar para nós. É esse o convite de Jesus e da doutrina espírita. E segue Kardec. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Nesse ponto, nós gostaríamos de trazer algo que nos chegou via um irmão, através do WhatsApp, sobre o Espiritismo. Nós vimos com clareza aqui, não pelo que eu falo, mas pelo que está na obra, que o Espiritismo vem trazer luz aos ensinamentos de Jesus, racionalmente. E nós vemos muitas vezes irmãos, como essa mensagem, que se arvoram em dizer que o Espiritismo precisa de atualização, precisa ser revisado. Porque Kardec falou lá em 1800 e pouco, e eles falam isso se apresentando como cristão, porque eles têm a maneira que deve ser, e a gente não vê eles senão eles mesmos, a sua imagem. Eles promovem a sua imagem por orgulho e vaidade, propondo então que nós relegássemos Kardec. Eles nos trazem na fala, e isto não são só os encarnados, os desencarnados fazem muito, usam muito este método, e Kardec no livro dos Médiuns já alertou sobre isso. Eles trazem muitas verdades que nós não contestamos, está na obra, ou seja, eles conhecem a obra, mas dentro destas verdades eles imiscuem, eles colocam pequenas sutilezas que nos tiram desse eixo proposto por Jesus e Kardec, e faz com que nós coloquemos então a nossa atenção em outros pontos. E nós sabemos que se nós temos que andar em linha reta e nós desviamos 1 milímetro aqui, lá adiante não vai ser 1 milímetro, a gente já vai estar bem distante. Muitas vezes, por dificuldade de toda ordem, nós fazemos trabalhos meio que de última hora, impulsivos, mesmo na doutrina espírita. Os espíritos desencarnados que agem dessa maneira, eles agem com planejamento. Basta ler obras de Chico Xavier que foram ditadas por André Luiz, ou obras de Manuel Filomeno de Miranda, ditadas através de Divaldo Franco. É a espiritualidade nos informando os métodos que eles utilizam. Eles vão cerceando a nossa razão
com muita racionalidade que nós vamos acreditando pouco a pouco. Isto a gente pode trazer para um fato cotidiano de fácil entendimento. Sabe aquele filho que a mãe dá conselho, está vendo que ele está indo num caminho e fala de novo e não adianta, e aquele desvio daquele filho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e acaba em tragédia? Ele fechou os ouvidos à mãe e se deixou envolver por outras propostas que o levaram à queda. Se há um remédio, sim, o Evangelho. Por vezes nós não conseguimos sozinhos a prece e o Evangelho no lar. O reino de Jesus, embora ele tenha colocado em primeiro momento lá adiante, depois ele vem e diz: o reino de Deus está dentro de vós. É uma construção de cada um. Se auto-evangelizando, se moralizando, resistindo a estas tentações que normalmente colocam a nossa visão no imediato, no material, no sensorial, resistindo a isso, porque isso nós já são quedas que nos acompanham há milênios. Agora, com a doutrina espírita, nós não temos desculpas. É importante que a gente faça esse esforço de auto-evangelização, de resistência moral, de perdoar, de ser indulgente, de ser fraterno. Jesus disse: amai os inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e fazei o bem àqueles que vos caluniam. Não é tarefa simples, não é tarefa que nós vamos fazer essa semana, mas desde que nós entrarmos nesse caminho, nós vamos ter outra visão, nós vamos ter outras energias que vão envolver o nosso ser. E isso vai ser um impulso. Nenhuma estrada se completa sem dar o primeiro passo. Que Deus os abençoe a todos. E que assim seja.